Não sei se vocês leram, eu li com muita atenção a entrevista que o ministro Paulo Guedes deu à Folha de São Paulo no final de semana, no domingo. Goste ou não do que está ali, pessoal, é claramente uma agenda de reformas liberais. Eu, por exemplo, aprecio imensamente a revisão do Pacto Federativo, que pressupõe descentralização, a reforma da máquina estatal, o foco no funcionalismo público, a possibilidade de demitir funcionários públicos, claro, para os entrantes. Tudo isso me parece muito positivo. Reforma da máquina estatal, necessário. O mercado financeiro, por exemplo, gosta muito, reage bem. O ponto que eu quero tratar aqui, e é preciso enfrentá-lo, é que esse governo, o presidente Jair Bolsonaro, curiosamente, que formou esta equipe econômica tão badalada, é, ao mesmo tempo, o principal agente limitador da equipe econômica que formou. Paulo Guedes é um liberal. O governo Bolsonaro não é. Paulo Guedes é um liberal, Bolsonaro não é. Bolsonaro é, eu falo sempre aqui, um populista que encarna um projeto autocrático de poder. E aí é preciso botar a bola no chão claramente. Nós estamos na democracia. Como disse há pouco tempo Carlos Bolsonaro, é mais difícil governar na democracia. Felizmente é mais difícil governar na democracia. E essa dificuldade significa os pesos e contrapesos da república, da institucionalidade. Eu não acredito em liberalismo econômico sem liberalismo político. Eu vou dizer de novo. Nós estamos na democracia. Aqui não é a China e não é o Chile do Pinochet. Aí eu proponho ao nosso ouvinte, a vocês, projetando o futuro, que pensemos na dinâmica desse governo, do governo Bolsonaro. Vejam que o presidente da República é o centro deflagrador de crises sucessivas. A principal forja de crises artificiais, de geração de inimigos, tem centro no presidente da República. Será que é possível, e eu sou muito cético a esse respeito, e eu convoco a prudência para falar sobre isso, será que é possível, pessoal, um pacote de reformas de natureza estrutural, com ímpeto liberal, o que pressupõe obrigatoriamente estabilidade, num chão como esse que nós temos no Brasil hoje, um chão que é rachado por crises forjadas pelo próprio governo que propõe as reformas? Eu estou falando em reforma estrutural, em coisa de longo prazo, em investimento que fique permanente no Brasil, que venha de fora. As pessoas estão olhando lá fora. Eu não estou falando em especulação. Eu tenho uma desconfiança também, já falei sobre isso aqui, quero voltar nesse ponto. É delicado falar sobre isso. A natureza do bolsonarismo conflituosa, de que eu tanto falo aqui, um projeto que é reacionário, que é autocrático, que eu considero inconsistente, portanto, por gerar instabilidade com um programa de reformas liberais, é em essência hostil. E a palavra é essa, e é duro ter que dizer essas coisas. É hostil a pensamento em longo prazo. A desconfiança que eu tenho é de que o modelo de governo Jair Bolsonaro, o projeto de poder do bolsonarismo, esteja usando, já falei sobre isso várias vezes, usando o liberalismo econômico para algum grau de descompressão fiscal, por meio, por exemplo, da reforma da Previdência, o que geraria capacidade de investimento, o que ensejaria um pacote de obras para depois tchau liberais. Isso tem lastro na história. Isso já aconteceu muitas vezes. Os mais espertos entre os liberais fazem isso. Será que este governo, Barão, Carla, que opera em guerra constante, que planta conflitos quase como alimento, que está em campanha permanente, que radicaliza, que avança no racha do nós contra eles, que encarna a própria antipolítica, será que esse governo é apetrechado para vencer a depressão política em que nós nos encontramos? Porque muito mais grave do que a depressão econômica, a depressão política em que o Brasil se amarrou, pelo menos desde 2013. Esse governo, o bolsonarismo, é capaz de pacificar o país ou de agravar a doença? São reflexões importantes que a gente precisa fazer. Até que ponto
um projeto como o do bolsonarismo, aquilo que o presidente encarna, sua vocação para a crise, é capaz de criar as condições para uma reforma de longo prazo. Para o voo de galinha é possível. Nós estamos num lugar tão ruim que qualquer acerto, qualquer melhora na curva da geração de emprego, basta para fazer um governo, um presidente favorito para a reeleição em 2022. Mas isso é voo de galinha. E para o futuro? Será que o chão que o bolsonarismo planta, esse chão de instabilidade, é capaz, pessoal, de garantir os meios para uma reforma estrutural liberal de verdade, para pacificar o Brasil, para gerar emprego? Vou repetir o que eu já disse aqui. Eu falei que não acredito, mas vou radicalizar. Não existe liberalismo econômico sem liberalismo político. E o governo Bolsonaro não é liberal. Em termos políticos, não é. É hostil à democracia liberal. E o primeiro, o liberalismo econômico, sem o segundo, é o paraíso para o autocrata. Nós vimos na célebre entrevista a Leda Nagli, aquela em que o Eduardo Bolsonaro falou, sem nenhum pudor, em recurso a algo como o AI-5, que ele também fala, e isso passou despercebido, que um país forte não é um Estado forte, mas indivíduos fortes. É uma beleza isso. Isoladamente, é um princípio liberal, é bonito, eu aplaudo, eu concordo. O Estado forte não importa, o que importa é o indivíduo forte. Porém, tem uma armadilha totalitária aí. Quem fala em novo AI-5 fala obrigatoriamente de uma medida de exceção, que, portanto, suprime, caça direitos individuais. Quem fala em novo AI-5 fala, portanto, em Estado forte obrigatoriamente. Olha a incoerência aí, a armadilha totalitária. Fala, portanto, por óbvio, em Estado forte na mão de indivíduos fortes. Não de indivíduos como nós, indivíduos fortes, governante forte. É isso que eu queria dizer hoje.